Família, berço da vocação sacerdotal. Os grupos de reflexão da nossa comunidade eclesial de base está iniciando hoje, na paróquia de São Sebastião de Coimbra, a primeira gravação para os grupos de reflexão da nossa cidade. O seminário da Arquidiocese de Mariana está celebrando este ano 270 anos de existência. É uma das instituições de ensino formativa mais antiga de Minas Gerais. Durante este tempo, formou não somente nosso clero, mas também sacerdote para várias dioceses e arquidioceses do Brasil. A pedido do Seminário de Mariana, dentro do contexto vocacional, a equipe dos grupos de reflexão acolheu a sugestão de refletir, durante este mês de agosto, especialmente sobre a vocação sacerdotal, dando realce para a formação do sacerdote no Seminário de Mariana, em comunhão com o Ano Arquidiocesano da Família. O objetivo é focar a reflexão na família como berço da vocação sacerdotal e principais destinatárias do ministério sacerdotal. Aproveitamos a ocasião para agradecer todos os cristãos leigos e leigas da Arquidiocese, que com seus dízimos ajuda na manutenção do Seminário de Mariana e contribui na formação de novos sacerdotes para a Igreja. Agradecemos ainda o trabalho incansável dos padres, formadores do Seminário de Mariana, que com zelo e generosidade se empenham na formação dos novos sacerdotes da nossa arquidiocese. Refletindo de modo especial sobre as vocações sacerdotais, não queremos nos esquecer de todas as demais vocações na vida da nossa igreja, religiosa, matrimonial, missionária, leiga, etc. Que cada uma possa renovar, durante este mês de agosto, o entusiasmo do primeiro amor, chamado, e o desejo de continuar servindo a Deus na pessoa de nossos irmãos e irmãs. Nossa acolhida especial e fraterna, ao qual venhamos refletir e rezar conosco, sinta-se toda à vontade neste encontro, para que, com nossos irmãos, possamos, em torno da palavra, buscar luz para a nossa caminhada, para o nosso caminho. Este é, dentre outros, um momento de vivenciemos a graça de Deus em nossa vida, no contexto famílias. Cantando. Na família a mentira não se dá com a verdade, e a fidelidade sabe o peso da cruz, porque lá há amor, há renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar este campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar.
Oração inicial, página 2. Senhor da messe e pastor do rebanho, fazei ressoar em nossos ouvidos vosso forte e suave convite. Vem e segue-me. Derramai sobre nós o vosso Espírito, que ele nos dê sabedoria para o caminho e generosidade para seguir a vossa voz. Despertai nossas comunidades para a missão. Ensinai nossa vida a serviço. Fortalecei os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Sustentai a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dai perseverança a nossos seminaristas. Despertai o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em vossa igreja. Senhor, chamai-nos para o serviço do vosso povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajudai-nos a responder sim. Amém. Amém. Motivação. No mês de agosto, rezamos de forma especial pelas vocações. Por isso, neste mês, nosso encontro de reflexão vai rezar e refletir e pesar as vocações a partir do seu lugar de cultivo. Primeiro passo, na família. A família é o berço das vocações. A experiência família, auxílio ao ser humano na sua vida, escolha. Por isso, ao entendermos como base da sociedade. Um dos significados da palavra cultivar é dar condições para nascer e desenvolver. Neste sentido, a família é o lugar onde o indivíduo nasce, cresce e se desenvolve como pessoa humana. Por isso, a família tem um valor fundamental para o desenvolvimento do ser humano e para a constituição da sociedade. Todos. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Além de ser exatamente importante para a vida da Igreja, as famílias possuem imprescindível e grande valor para os demais segmentos da sociedade, pois é portadora dos valores cristãos, mas também são valores humanos. Nela, o ser humano aprende a se relacionar com Deus, aprende as orações, os costumes religiosos, aprende a amar o próximo, a colocar em prática o que ensina a Escritura e a doutrina da Igreja. Os pais, portanto, são os primeiros catequistas de seus filhos. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Se aprende os valores cristãos na família, por conseguinte, se aprende também os valores humanos e civis. A família tem ainda a responsabilidade de formar pessoas educadas, honestas e comprometidas em viver de acordo com as leis civis, respeitando a todos, agindo sempre com prudência e com uma reta conduta moral e ética. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. É a atribuição própria da família educar os seus membros para tais valores e dar a sua importância fundamental para a Igreja e para a sociedade. Dessa forma, compreende-se que é exatamente nessa instituição que se aprende a arte da convivência humana e plantando no coração do ser humano a semente da fé. Os valores humanos, civis, cristãos passam necessariamente por esta importante instituição. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Fato da vida. Queridos jovens e famílias, não permitais que usem a vossa juventude, a sua família, para promover uma vida superficial que confunde beleza com aparência. Sabei antes de descobrir que há beleza no trabalhador que regressa à casa surrado, desalinhado, mas com alegria de ter ganho pão para os seus filhos. Há uma beleza estupenda na comunhão da família, reunida ao redor da mesa e no pão partilhado com generosidade. Ainda que a mesa seja muito pobre, a beleza na esposa mal penteada e já um pouco idosa que continua a cuidar do seu marido doente, para além das suas forças, das próprias saúde, embora já esteja distante a lua de mel, a beleza na fidelidade dos casais que se amam no outono da vida, naqueles velhinhos que caminham de mãos dadas. A beleza que, para além da aparência ou a estética imposta pela moda de cada homem e cada mulher que vive com amor a sua vocação pessoal no serviço desinteressado à comunidade, à pátria, no trabalho generoso, o bem da felicidade da família, comprometido no áudio trabalho anônimo, gratuito de restabelecer a amizade social, descobrir e mostrar e realçar a beleza que lembra de Cristo na cruz e colocar a base da verdadeira solidariedade social da cultura do encontro. Papa Francisco, 2018. Fato da Bíblia. Com o nosso canto, aclamamos o Evangelho. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe
e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para refletir, quais os valores podemos retirar do fato da vida? Então, nós podemos tirar vários valores, né? Por exemplo, quando o fato da vida relata para nós a seguinte questão, principalmente falando de jovens. E hoje na nossa comunidade, nós vemos muitos jovens casados que precisam de uma sustentação, né, no sentido de família. Mas de que tipo de família que nós estamos falando? Talvez, como nós estamos vivendo o ano da pastoral, o ano da família, talvez seja um momento da pastoral familiar, né, acolher esses jovens casados. E, por outro lado, nós temos também a questão dos jovens, né, porque não permitais que as coisas superficiais do mundo deixem eles levarem a uma banalidade que não reflete a atualidade que a gente vive, né? Vou fazer a segunda pergunta. Segunda pergunta. De acordo com o texto bíblico, qual é a condição necessária para se sentir membro da família de Jesus? Essas questões, a gente tem que olhar isso com muito carinho, né? De acordo com o texto bíblico, qual a condições necessárias para se sentir membro da família de Jesus? Ô, gente, quanto mais nós, enquanto igreja, sair daqui de dentro para poder evangelizar lá fora, aí nós vamos estar fazendo o que essa pergunta está nos refletindo, Exatamente. nos pedindo aqui, né? Membros da família de Jesus Cristo. Nós vamos ser membros das famílias de Jesus Cristo e vamos fazer com que as pessoas que estão à margem da sociedade também façam parte da família de Jesus Cristo. Por isso, nossa igreja tem todas as pastorais necessárias para atingir esse membro da família de Jesus Cristo aqui, beleza? Que é o fazer a vontade de Deus, né, que está no Exatamente. texto. Muito bem. Sentido prático, Sim, né? praticar a fé, né? Eu também acho que nessa leitura bíblica aí, esse texto aí, porque quando pergunta, né, onde estão a minha mãe, as minhas irmãs, então Isso é eu terceiro acho, aqui, né? eu acho que é onde está a minha mãe, os meus irmãos, né? Esse Eu já- acho que são aquelas pessoas que fazem parte da vida da igreja. Eu acho que são aquelas pessoas que vão evangelizar, que está levando a palavra de Deus para outras pessoas, no meu ponto de vista, né? Jesus não menospreza sua mãe, Maria, quando pergunta: quem é a minha mãe e meus irmãos? O que ele quis dizer aos seus ouvintes com essa atitude? Ele não menospreza, né? De maneira nenhuma. Não, sem dúvida. Ele quer dizer que para fazer parte da família dele é só concretização da fé. Então todos nós podemos ser parte da família dele nesse sentido. Ele ainda faz um questionamento para nós, né? Quem são meus irmãos e quem são Minha mãe. minha mãe, né? Então, essa questão aí, vocês imaginam aqui, o Pedro. Quem que é a família do Pedro nesse exato momento que nós estamos aqui? São vocês. Então, Jesus Cristo estava falando para uma multidão que ele, naquele momento, a família dele
era para quem ele estava dirigindo as palavras, entenderam? Do meu ponto de vista. Então, de maneira nenhuma ele faz, ele menospreza a mãe e os irmãos, não. Vai ter um momento, por exemplo, que a gente podemos citar, por exemplo, um padre. Nós estamos vivendo o mês sacerdotal, não é isso? Mais para frente nós vamos trabalhar esse aspecto. Quem que é a família do padre Lindomar aqui em Coimbra hoje? Somos nós. Se o padre Lindomar for questionado aqui agora, Pedro, quem é minha família? Se nós questionar ele, são vocês. Entenderam? É nessa situação que Jesus Cristo está querendo dizer, entendeu? Neste tempo de correria e excesso de informações, como incentivar as famílias a resgatar os valores da oração e do diálogo? Esse tempo está até melhor, tá bom para poder fazer isso, né? Que a gente está fazendo, né? Resgatando, nós estamos tentando resgatar. Por exemplo, lá em casa, eu dissesse missa, eu e meu filho, a gente dissesse missa tudo junto. Quer dizer, não é uma coisa que é difícil acontecer. Ele vinha à missa no domingo, o Júnior vinha junto comigo. Hoje a gente está assistindo a missa junto. Estou achando que está servindo bem para poder resgatar a família. Exatamente. Também acho. Fala para mim de novo a pergunta, faça favor. Neste tempo de correria e excesso de informações, como incentivar as famílias a resgatar os valores da oração e do diálogo? Aí eu vou responder vocês assim, olha. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali, e se chama o quê? Família. Aí, tá vendo? Família. Isso se chama família. Muito bom para essa pergunta aí, é muito boa para fazer essa reflexão, né? Principalmente diante dessa pandemia que a gente está vivendo, que a família vive na correria, como está na pergunta, né, do dia a dia, e às vezes não tem tempo nem de conversar, muito menos de fazer uma refeição juntos, muitas vezes nem rezar, né? Porque, vou citar um exemplo lá de casa, no caso. Quando chega na época das aulas, a Daniela não mora lá em casa. Pois é. Então, ou seja, a gente não tem tempo. Chegou na sexta-feira à noite, na segunda-feira está indo embora de manhã, então, ou seja, não tem tempo de conversar. Mas agora, diante dessa pandemia, Isso que eu estou falando, tá a gente está todo mundo em mais reunido, entendeu? Mas muitas vezes também a família está reunida, todo mundo dentro de casa, e às vezes conversa pelo celular. Às vezes a família está totalmente separada, entendeu? Então, essa pergunta dá para a gente refletir muitas coisas sobre essa pergunta que está aqui para a gente aqui hoje. Então, às vezes a gente tem que enxergar flores aonde não existe flores. E os grupos de reflexão levam nós a refletir isso, né? Nós passamos hoje no mundo, no Brasil, propriamente dito, me parece que está acima de 95 mil mortos pela pandemia da Covid-19. Ô Pedro, mas como tirar flores de um monte de tristeza? Olha, gente, para Deus, tudo é louvável, né? Nós temos que tirar o quê? Procurar esse momento que nós estamos em recolhimento e fazer com que as outras famílias que estão sofrendo, né, venha amenizar a dor dessas famílias. Como? Na correria. É na correria que nós vamos fazer isso, nas informações. É partilhando alguma coisa errada? Não. É procurando levar para elas, né, a palavra de Deus, né, a palavra de conforto, né, de carinho, de respeito, de diálogo, né? Exatamente.
Jéssica. Então, nós temos aqui, gente, a pergunta para o plenário, né? Essa pergunta para o plenário. O plenário é quando todos os grupos de reflexão de todas as comunidades, né? Seja ela da comunidade da zona rural, seja ela das comunidades aqui da cidade de Coimbra, né? Então, esses grupos se reúnem e vão discutir essas perguntas. Me parece que vai girar em torno de umas 3 perguntas ou mais. Qual que é a nossa proposta para isso, né? Que vocês analisem bem, né, essas perguntas, faz um texto, tanto as comunidades da zona rural, como aqui os nossos grupos de reflexão da cidade, né, possa refletir essas perguntas do plenário e enviar para nós, né, pelo WhatsApp, ou até mesmo entregar no escritório paroquial para quê? No dia do plenário, nós está discutindo junto com vocês a própria ideia de vocês, beleza? Então, a pergunta é a seguinte: as famílias de nossa comunidade estão sendo acompanhadas espiritualmente, a fim de que delas sejam geradas vocações para a igreja? Né? É só lembrar vocês o seguinte, que quando nós falamos de vocação, aqui está até no plural, né? Vocações. Nós não estamos falando só daquela vocação de mandar o filho para o seminário, não. É a vocação de o Pedro ser família, ok? E todos os outros tipos de vocação, inclusive de profissões, é uma vocação. Então, oração final. Gesto concreto. Gesto concreto. Gesto concreto. Ouvir histórias vocacionais de famílias, seminaristas, leigos engajados, consagrados, sacerdotes, etc., e partilhar com seus familiares. Aí tem aí a proposta de apresentar as histórias, né, no próximo encontro. Poderia também, dentro do chamado aí que o Pedro já anunciou, Sim. da pessoa estar enviando no grupo do WhatsApp, né? Quem não estiver participando é só pedir, né, para colocar o número lá, para ser adicionado, aí pode mandar também essas respostas aí. Nos ajudar a fazer, né, com que as famílias, né, de Coimbra, né, seja assim, que os grupos de reflexão cheguem ao maior número de família possível, né? Sim, também. Exatamente. Então, uma oração final. Oração final. Deus Pai de bondade, Senhor da messe, acompanhai com amor as famílias de toda a humanidade, sustentai-as com a sua palavra e a Eucaristia, a fim de que, sendo realmente cristãs e humanas, possam gerar para a Igreja e para o mundo sacerdotes corajosos e capazes de pregar o Evangelho de seu Filho com a própria vida, em ações e palavras. Pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Assunção, iluminai tantos lares que passam por diversas dificuldades, encontrando em vós o verdadeiro sentido da vida familiar. Amém. Amém. Pai Pai nosso, nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém se obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até Quarta-feira, se Deus quiser.